Boa noite, turma. Mais uma videoaula, mais um módulo chegando ao fim. Essa é a nossa terceira aula. Nós vamos terminar a nossa apostila lá na página 4 e na página 5. A gente vai falar sobre a educação infantil e depois falando sobre as competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental. Esses são os dois temas que nós vamos abordar nesse vídeo. Mas antes de começar essa abordagem, eu gostaria de falar um pouquinho. Semana que vem a nossa prova. Estudem a apostila, a nossa prova vai ser a apostila, mais os vídeos que nós estudamos, que nós comentamos, que nós trocamos ideias, né? Trocamos saber, como eu falei na nossa aula da semana passada. Então, estudem, não deixem de estudar e façam a prova com calma, com sabedoria, tá bom? O trabalho também, vamos entregar o nosso trabalho na semana que vem. Lá na área de atividade, eu já deixei lá uma parte para vocês poderem postar o trabalho de vocês, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu ainda estou aqui hoje para tirar a dúvida de vocês com relação ao trabalho. E a prova também, tá bom? Vamos lá, então. Falando sobre educação infantil, lá na nossa apostila, né, vem dizendo assim, que a aprendizagem e o desenvolvimento têm como um eixo estruturas nas interações e com as brincadeiras. O que ele quis dizer com isso? Que a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, ela vai estruturar, né, essa interação. Então, a brincadeira mais o aprendizado vai fazer com que se tenha uma estrutura para que haja o aprendizado. Assegurando os direitos de conviver, de brincar, participar, e a gente vai falar um pouquinho da LDB, né? E que vem dizendo os direitos que a criança, o ECA também, o Estatuto da Criança, vem dizendo isso também, que a criança ela tem direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar, de conhecer-se, de moradia, de saúde. Então, ali vem dizendo que isso, os direitos assegura isso à criança. Aí, lá na BNCC, vem dizendo que a Organização Curricular da Educação Infantil está estruturada em 5 campos das experiências, né? Vamos falar da linguagem, que é o campo da experiência que trabalha a linguagem. Então, vamos lá. Vem dizendo que é a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Vamos destrinchar isso um pouquinho aqui. Escuta. Hoje em dia é muito difícil as pessoas pararem para escutar. As pessoas têm uma necessidade muito grande de falar. Mas para quando a gente lida com a criança, primeiro ela precisa escutar para que ela possa mentalmente estruturar essa escuta para poder falar. A criança primeiro ela escuta, ela memoriza, ela estrutura isso na mente dela para poder falar. A fala, né, que é uma troca, no momento que eu falo, se há o compreendimento, né, da minha fala pela outra pessoa, a gente chama isso de feedback, né, de troca, de conhecimento, de estrutura de fala, pensamento e de crítica e por aí vai. Pensamento, a gente vai introduzir, aí vem o pensamento, quando a outra pessoa fala ou você vai ler alguma coisa, estruturalmente você começa a pensar, a raciocinar em cima dessa fala ou dessa escrita. E a imaginação, no momento que você lê, dependendo do que você lê, a sua imaginação vai correr mediante a isso. Vamos botar aí como exemplo um livro. Quando eu estou lendo um livro de ficção, né, eu fico tensa naquele momento, a minha mente trabalha em cima daquilo que eu tô lendo. Se é um livro de comédia, automaticamente eu já vou estar ali, já eufórica, rindo, até mesmo no primeiro momento de uma frase, eu já fico imaginando o que pode vir lá no meio desse capítulo. Então, a nossa mente ela vai ser estruturada por momentos de imaginação também. Então, ele diz que desde o nascimento a criança se comunica. Então, essa criança, desde que ela nasce, ela já tem um excesso de comunicação. A criança, ela se comunica através, ele vem dizendo aqui, né, do movimento do seu corpo, do olhar, da postura corporal, do sorriso,
do choro. Eu acho que a primeira fala de uma criança, do primeiro momento de comunicação dessa criança com os pais, com o mundo, é o choro. Né? A criança, ela nasce, a primeira coisa que ela faz, não estou falando nem em movimentos corporais, mas estou falando dessa fala, dessa comunicação. Eu acho que é o choro. E quem é mãe vai entender um pouco disso que eu estou falando. A criança, ela começa a ter um choro para cada necessidade dela. Ela tem um choro de manha, ela tem um choro para fome, ela tem um choro para incômodo, um choro para dor. Então, a gente, como mãe, a gente acaba absorvendo essa comunicação, né? Esse feeling que toda mãe tem, né? Essa coisa que a mãe percebe de primeiro, não, esse chorinho aí não é normal, não é mãe, esse chorinho aí deve estar com dor. A gente tem um pouquinho disso, né? Dessa magia de ser mãe. Então, eu acho que a primeira comunicação do ser humano é o choro, né? No meu modo de pensar, no meu modo de ver, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Aos poucos, a criança vai enriquecendo seu vocabulário e propiciando a sua linguagem materna. Então, no momento que essa criança ela vai crescendo, ela vai absorvendo o que você fala, vai tendo o aprendizado e vai adquirindo essa linguagem materna aos poucos, tá bom? Então, vamos lá. Na apostila ela vem dizendo também que na educação infantil é importante promover situações onde a criança possa falar e ouvir, fazendo com que ela possa participar da cultura oral. Então, vamos lá. Então, dentro da educação infantil é importante a gente promover meios que faça com que, no momento, essa criança ouça e daquilo que ela está ouvindo, ela possa falar dessa situação. Vamos dizer, eu conto uma historinha, nesse primeiro momento ela vai estar ouvindo a história e no segundo momento ela vai estar se comunicando, vai estar se expressando o que ela gostou, qual o personagem que ela acha legal, o que poderia ser diferente e por aí dá a oportunidade dela colocar o que ela acha, o que ela pensa dentro daquilo que ela ouviu. Aí na apostila vem dizendo, pois é através desta troca que a criança individualmente ou em grupo, ela atua com as múltiplas linguagens. Ou seja, essa linguagem falada, corporal, e seja outras linguagens que ela vai adquirindo por meio de gestos, de expressão do próprio rostinho dela, né, que é a expressão facial. Então, ela vai interagir com essas múltiplas linguagens, que ela se constitui ativamente como sujeito singular e pertence ao grupo social. Então, ela vai ali interagir com o outro, sabendo que ela pertence àquele grupo, que todos vão entender aquilo que ela está falando, porque todos estavam ali envolvidos naquele mesmo contexto. Na apostila vem dizendo que a criança manifesta desde cedo a curiosidade com relação à cultura escrita e ao ouvir, acompanhar a leitura de textos, observar os textos curricular ou contexto familiar, comunitário ou escolar. Então, a criança ela manifesta interesse pela escrita, pelo que está escrito, pelo que ela está ouvindo, pela essa linguagem visual que ela tem. Então, ela olha para aquilo e ela, primeiramente, ela já sabe o que é um McDonald's, o que é um rótulo de uma Coca-Cola. Ninguém vai pegar uma garrafa de Fanta laranja e vai falar assim, é Coca-Cola, bebe. Ou Mineirinho. Vai falar, não, é Coca-Cola, toma. Ela vai falar, não é, porque ela conhece o rótulo da Coca-Cola. Né, fazendo propaganda da Coca-Cola aqui, meninas. Mas falando sobre re-rap, eu tiro isso pelos meus netos. Passo, ele vê um solzinho, re-rap. Ele tem 2 anos e ele sabe o que é uma re-rap. Né? Só em ver o solzinho, ele sabe que é re-rap. O de 4 para 5 anos, tudo bem, já tá bem grandinho, mas o de 2 aninhos, ele já sabe o que é re-rap. Porque ele vê o solzinho e ele associa o solzinho a re-rap. É uma linguagem visual que ele tem. E automaticamente, daqui a pouquinho, quando ele conhecer as escritas, como o meu neto que vai fazer 5 anos, o Murilo, ele já escreve. Se a gente fala, ele fala, vovó, escreve aqui re-rap. Eu escrevo re-rap e embaixo ele vai copiar a escrita da re-rap e desenha o sol do lado. O que é isso? Já é uma linguagem, ele tem um interesse por aprender. Né? Faz uma bolinha, uma perninha, ele adora fazer isso, fazer os números, porque já tem um interesse de estar inserido nesse contexto da leitura e da aprendizagem e da escrita. Então vamos lá, vem dizendo também na apostila
que a criança vai construindo sua concepção de linguagem escrita. Então, desde o momento que ela vê, que ela ouve, que ela visualiza a escrita, ela vai tendo essa concepção da linguagem escrita. Ela fala e a gente reproduz e ela vai lá ver aquilo e automaticamente ela já sabe, ela já vai tendo o conhecimento e vai aprendendo, absorvendo cada vez mais essa troca da linguagem falada pela linguagem escrita. As experiências com a literatura infantil contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura. Então, quanto maior esse leque de apresentar para a criança vários meios, né, de literatura infantil, ou seja, contos, fábulas, seja lá o que for, você abre um leque de conhecimento e de gosto. Aí, automaticamente, a criança vai, com certa idade, ela vai falar, não, eu prefiro mais essa leitura do que essa. Eu lembro que na época que meu filho era adolescente, ele falava para mim, mãe, quer me dar um presente? Me dê livros assim, como por exemplo, ele adorava mangá. Ele adorava aquela leitura complexa demais que você lê de trás para frente e de baixo para cima. Isso não é para qualquer um. Eu tentei ler mangá a minha vida inteira. Eu não consegui. Eu me perco na leitura. Porque a gente não tem essa concepção de aprendizado. A gente lê da frente para trás, de cima para baixo. E o mangá não, você lê de trás para frente, de baixo para cima. Então, realmente, era um gosto que ele tinha por essa leitura e eu achava aquilo super interessante. Comprei todas as edições de mangá para ele. Nesse contexto, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita. Sua primeira rabiscação a gente chama de garatúrgia. Então, a primeira rabiscação que a criança faz geralmente é um monte de bolinha, um monte de círculo. Então, isso é chamado de garatúrgia, né? Então, essa é a primeira rabiscação. E à medida que vão conhecendo as letras, eles vão desenhando espontaneamente, né? As letras e os números. Competências específicas da linguagem portuguesa para o ensino fundamental. Lá na página 5, tá, meninas? Vem dizendo essas 10, né? Essas 10 competências. Primeira, é compreender a língua como fenômeno cultural, reconhecendo como meio de construção da identidade de seus usuários e com a comunidade a qual pertence. A segunda é apropriar-se da língua escrita, utilizando para participar da cultura letrada, como construir conhecimento. A terceira, ler, escutar e produzir textos orais, escritos, produz autonomia, influência e criticidade, onde possa partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Lá na 4 vem dizendo assim, compreender os fenômenos de variações linguísticas, ou seja, respeitando as variações linguísticas e rejeitando os preconceitos dessa linguística, porque existem muitos preconceitos com relação a isso. Então, rejeita esses preconceitos e vamos respeitar esses vários meios da gente se comunicar. A quinta, empregar variedades e os estilos de linguagem, sabendo adequar as situações comunicativas. Então, a gente saber empregar. De que forma? Se eu estou na internet, eu posso ser um pouco mais despojada com essa linguagem. Eu posso botar lá o VC, porque quem vai estar lá do outro lado vai entender que eu estou falando você. Mas eu não posso botar isso numa redação que eu for fazer, né? Porque já é uma outra linguagem. Então, a gente tem que saber respeitar esse tipo de linguagem, esse tipo, né? Essa variedade de linguagem que a gente tem e de que forma a gente vai utilizar, de que maneira a gente pode usar elas corretamente. A sexta, analisar informações, argumentos e opiniões, tornando-se um ser crítico, ético sobre os direitos humanos e ambiente. Então, no momento que você aprende a usar essa linguagem, a ser crítico, a ser ético, automaticamente eu vou saber desses meus direitos humanos e saber também me impor com relação às questões não só do meio ambiente, não, gente, do ambiente que eu vivo, da minha família, da escola em si, saber me impor, saber votar, saber dizer sim, saber dizer não.
porque muitas vezes, quando a gente não sabe esse contexto de se comunicar, de se expressar, de se impor eticamente, a gente acaba abrindo a guarda. Então é muito mais fácil a gente aceitar tudo e falar, não é por aí não, peraí, é assim, assim, assim. Então, quando você é crítico, quando você sabe se expressar, usar essa sua linguagem, você sabe automaticamente falar o não sem nenhum preconceito. A 7ª, reconhecer o texto. Quais textos eu estou falando? Existem vários. Textos linguísticos, textos de redação, textos de crônica, textos de jornais. Então, eu tenho um contexto muito grande de leituras ao qual eu preciso ter conhecimento desses textos. 8º, vem falando assim, selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com o objetivo proposto de interesses de projeto. Então, eu tenho que selecionar livros de acordo com o que eu quero alcançar com os meus alunos. Qual é o objetivo que eu tenho, né, com a minha aula, com aquilo que eu quero dos meus alunos? E ali eu saber selecionar esses livros para fazer com que esse livro seja um recurso, vamos botar aí, um recurso favorável ao meu ensino, né? E seja favorável também ao aprendizado desse meu aluno. O 9º, envolver-se em prática de leitura literária, né? No momento que o aluno ele sabe falar, que ele sabe usar essa escrita, ele vai se envolver cada vez mais nesse texto de interpretação, de compreensão e por aí vai. A 10ª e a última vem dizendo assim, mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, médias de ferramentas digitais. Então, seja usar, né, mobilizar essas práticas dessas ferramentas digitais, como celular, computador, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, seja qual for, né, de acordo com o aprendizado desse aluno. Usar esses meios ao meu favor, para que eu possa realmente conseguir faça com que esse meu aluno aprenda, né, da melhor forma possível. Então, essa é a nossa apostila, é o nosso vídeo dessa semana. No mais, um beijo gostoso para cada um de vocês. Estarei aqui para tirar qualquer dúvida e a gente vai fazer uma troca também. Eu quero que vocês coloquem embaixo desses vídeos o que vocês entenderam, né, da apostila, com relação, se tiver alguma dúvida, para a gente poder estar sanando, porque a semana que vem é a nossa prova. Um beijo no coração de vocês. Tchau!